amigos, estou feliz de estar mais uma vez aqui conversando com vocês, trazendo aqui pessoas incríveis, pessoas que têm um potencial e um grande diferencial de vida, que têm um conteúdo maravilhoso, que estamos aqui para aprender. Todos os dias nós temos algo novo para aprender. E hoje nós trouxemos o Wilson Sencovici, que é um empresário, gestor, consultor e é proprietário de uma casa de repouso, que se chama Nossa Casa de Repouso para Idosos. Como vai, Wilson? Tudo bem com você? Estou ótimo, é uma satisfação voltar ao seu programa, Beth. E como você mencionou na sua abertura, sempre é um recomeço, né? A cada visita que a gente faz a você é um recomeço. Obrigada, professor. Então, como constatar se o idoso está apto a morar sozinho? Quando está com a sua capacidade funcional comprometida, ou seja, quando apresenta dificuldade para executar as atividades da vida diária, isso pode ser devido a inúmeros fatores, entre os quais se encontra o déficit cognitivo, né, ou seja, déficit de atenção, fraturas, geralmente ocasionadas por quedas, e quadro de fragilidade. Mas qual que é o momento de decidir o que fazer com o idoso? Puxa, Beth, essa pergunta é fantástica. Eu acredito que todos nós passamos por esse momento. Se eu a tivesse, eu ficaria milionário. Tivesse a resposta, fazendo né? uma pequena brincadeira, porque é a parte mais complexa de todo o processo do envelhecimento. Quando a gente julga que, ou eu, fazendo uma análise minha, ou o meu familiar está, vamos dizer, no momento certo de ir para uma casa de repouso, se é que era uma Porque necessidade. não tem idade, né? Não tem idade, né? Tem assuntos, nós mesmos com experiência, tivemos já hóspedes com menos de 60 anos. Isso, anteriormente ao advento do Estatuto do Idoso, que não permite que pessoas com menos de 60 anos possam ser hospedadas. Nem que a pessoa tenha dificuldades, alguma paranoia, etc. E é muito comum. A Constituição não permite. Não permite. O Estatuto do Idoso é bem rígido, né? E até um detalhe interessante, porque com o aumento da longevidade, hoje mesmo vindo para cá, a reportagem, tem uma nova reportagem falando em 75 anos a média do brasileiro. Cada instituto tem um método de medição da longevidade. Então, o nosso estatuto fala em 60 anos. Bom, e aí você fala, uma pessoa de 60 anos é um menino, é uma menina. Não está atualizado, né? Então, até pediria ao nosso nobre deputado Arnaldo Faria de Sá, que é o grande autor deste estatuto, que ele começasse a pensar... Revisse, né? Revisse, porque agora já estamos falando da reforma da aposentadoria. Fala-se em 65, 68, então isso é necessário, não tem como, né? Pessoas com 60 anos hoje estão perfeitamente normais para continuar desenvolvendo atividades, né? Sem dúvida. E voltando à sua pergunta... Qual que é o momento de decidir o que fazer com o nosso idoso? Beth, essa pergunta, a gente se depara complexa, diariamente com ela. Você que tem uma casa de idoso e agora acabou de abrir outra unidade. Outra unidade no bairro de Moema, que a gente vai depois conversar, né, um pouquinho. Então, a susceptibilidade do familiar em detectar qual o momento, em que momento, como é que está o seu idoso, como é que ele está de saúde, né? Porque a longevidade, ela não está programada, o nosso corpo não está programado para esses 85, 90, 95 anos, 100 anos, é uma coisa incrível. Então, a máquina, talvez com 70, 80, ela começa a apresentar alguns sinais. Aí o familiar, vamos dizer, que tem 60 anos, dá fala, não, minha mamãe, o meu papai, não, isso é um esquecimento. E o tempo vai passando, dali certo tempo, 5 anos, 8 anos, nossa, mas o esquecimento piorou.
E aí talvez já seja um pouco tarde, porque vamos dizer, o mal de Alzheimer, alguma coisa semelhante, alguma demência, já se apresentou, já está instalada, e não houve uma prevenção, né? Hoje você tem na medicina, a geriatria hoje desperta um amplo interesse dos profissionais da área, que seria o preventivo, tipo como se falava de fitness, né? Você vê o mundo do fitness hoje, o que é? Saúde. E a geriatria está indo para o mesmo caminho. Então, se Isso seu é familiar... fantástico, né? Porque você pode prevenir doenças mais sérias, como Alzheimer, como outras doenças, mal de Parkinson, por exemplo. Exatamente. Então, mas aí nós esbarramos num sentimento, principalmente do brasileiro, né? Esse assunto em outros países, principalmente nos Estados Unidos, na qual nos espelhamos, a Europa um pouco menos, os residenciais lá são feitos para pessoas de 60 anos, com várias características. Aqui você pergunta para um homem de 60 anos e fala, quando eu ficar idoso, daqui uns 35 anos, por eu aí, vou pensar viu? no assunto. Não, como? Eu é por aí mesmo. Então, tem que haver mais comunicação, e eu acho que o seu programa reflete isso, sempre falando de saúde. Nós temos que antecipar este fenômeno, vou dizer assim, né? Porque eu, como interessado, nós como um negócio, porque a casa de repouso, além de tudo, é um negócio. Só que as pessoas não têm ideia da dificuldade de se montar uma casa com todo o aparelhamento necessário para cuidar do seu idoso. Então, nós ajudamos bastante nessa questão de, quando somos procurados, de tranquilizar o familiar com relação a esse peso que ele traz na consciência ainda das gerações com 50 nós não ou 60 temos anos. realmente preparo para enfrentar mais o Brasil que está envelhecendo, né? Exatamente. O problema é mais do familiar do que do próprio idoso. Porque se ele já atingiu uma pseudo-senilidade, ele fala que está tudo ok, estou bem, estou ótimo, mas fala para sua mamãe e seu papai, toma um remedinho às 8 horas da manhã, se é que ele toma. Ele Se não você vai for tomar. ligar lá, e se você ligar de fora, papai, mamãe, você tomou um remédio? Ah, tomei, filho, o remédio está ali do lado. É verdade. É assim que funciona a mente. É porque essa pergunta, eu também acredito que ela é muito complexa, porque envolve não só idoso, mas todo o complexo familiar, né? Perfeitamente. Porque a gente não sabe lidar, se põe numa casa de repouso, se ele tem condições de morar sozinho, se vai para a casa de um familiar. O assunto é super complexo, então vamos separar, tá bom? Normalmente o que acontece? Um dos familiares, se a família é grande, tem vários irmãos, sobrinhos, alguém está encarregado. Só que essa pessoa se sobrecarrega. Além do aspecto físico, porque você, vamos supor, banhar um idoso todos os dias, quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando, não é fácil, né? Se ele for um idoso leve, ele já fica pesado pela dificuldade de locomoção, normal em todo idoso. Se for pesado, pior ainda, né? Aí vamos partir para a cuidadora ou cuidador. Aí tem um custo. Será que a família vai participar? Às vezes é necessário mais que um cuidador. Se você partir para vamos dizer, essa solução, no mínimo 2. No mínimo. Ou, vamos dizer, o número ideal, 3 cuidadores. Agora, você imagine o familiar, além de cuidar, administrar, porque você vai ter 3 empregados na sua casa. Não é simplesmente você instala o dedo, olha, preciso de um cuidador. Né? Porque tem então é o terceiro, porque ele tem que cobrir a folga. A folga. Tem que então cobrir, exatamente. Então você vai arrumar uma folha de pagamento enorme, além dos problemas jurídicos posteriores. Tem que registrar essa pessoa, pagar tem hora extra, pagar o direito de trabalho, enfim, não é uma solução fácil. Mas são perguntas assim que todo mundo começou a pensar, né? Será que a família tem alguém que tem condições, deseja, porque primeiro tem que ter o desejo de cuidar daquele idoso, né? E segundo, se tem condições financeiras para isso.
eu voltaria atrás. Primeiro é a obrigação, né? A gente nasce com aquela obrigação. Quando eu ficar, a nossa geração foi criada, né, desta maneira. Olha, quando eu ficar velhinho, meu filho, a gente sempre ouviu isso, na sua maioria, né? Com algumas exceções. E se não ouviu, não foi uma delegação, mas eu tenho vários exemplos. Meu papai faleceu com 49 anos. Eu lembro muito bem, eu era jovenzinho, tinha 13 anos. Ele falou para o meu irmão mais velho: vocês não deixem de cuidar da sua mãe. Aquilo é um mantra. Ele falou inconsciente, ele estava num leito de dor já, quase no apagar das luzes. E aquilo no irmão mais velho sempre fala para o irmão mais velho, né? Aquilo, e nós somos 3 homens, eu, o mais velho e o do meio. Então nós ficamos com aquilo. E não tem como você, se amanhã eu vou colocar ela em alguma casa de repouso, que seria o recomendável. No nosso caso isso acabou acontecendo, porque 3 homens, minha mãe, quando chegou aos 92 anos, ela estava perfeitamente lúcida, não tomava um remédio. A única questão que aconteceu, qual foi? Deficiência visual. Ela já tinha feito uma cirurgia de catarata aos 75 anos, só que naquele tempo não tinha a duração material na mesma. Começou a ter dificuldade visual. E a dificuldade auditiva. E ela morava sozinha, não queria de jeito nenhum. Sentamos nós 3, conversamos longamente com ela, e ela foi para a nossa casa. Tinha um outro nome. Isso, depois de 4 anos, ela veio a falecer com 96 anos. Maravilha. Assim, não tinha doença. Nenhuma, não tomava um comprimido. E aí acabei assumindo, eu, minha esposa Márcia, que você conheceu, entrevistou, assumimos a casa. Isso fazem 10 anos e alguns meses. E aí estamos... Essa empresa, né, que você falou, essa casa que é uma empresa então, hoje, né? De uma hospedagem da minha mamãe, acabou resultando de nós entrarmos nesse segmento que a gente adora, ama de paixão. E agora a ideia é a gente criar outras unidades. Nós estamos conversando e parece que é simples colocar um idoso numa casa de repouso. Mas até chegar a essa solução, Wilson, é uma trajetória, porque principalmente se você tem muitos irmãos, porque um é a favor, outro é contra, outro acha que é uma maldade, outros falam, não, mas é necessário. É complicado, eu sei porque eu passei por isso, né? Eu sei, você comentou a sua situação. E hoje meus pais estão também graças a Deus, tenho meu pai e minha mãe, estão numa clínica de repouso e graças a Deus estão muitíssimo bem. Estão já com 92 anos e nunca estiveram tão bem. Mas com certeza, sabe por quê? É simples, né? Então vamos voltar à questão que você colocou. Então, uma família que tem 3 irmãos, como exemplo. Sempre haverá um... nós somos em 7, você já imagina. Normalmente, em 7, talvez 2 estejam contra. Mas, invariavelmente, o que acontece? O que está contra, ou estão contra, não querem cuidar do idoso. Ou moram fora, ou não têm tempo, ou alegam uma série de coisas, porque eu estou casado com a Mariazinha não admite falar nesse assunto, mas, regra geral, é isso que acontece. Aí eu pergunto, poxa, você é contra, mas também não quer ficar. Então vamos fazer um rodízio. Nosso familiar fica 1 mês em cada casa. São 3? Mas... Aí vem o outro. Puxa vida, será que a Fátima vai permitir? E aí começa. Então... Cada um tem a sua justificativa. E o nosso trabalho ajuda muito em a gente quebrar essa barreira. Porque aí a gente senta e conversa 1 vez, 2 vezes, quanto for necessário. E a pessoa sai um pouquinho mais, não, vamos dizer assim, convencida, mas ela ela tem uma solução. Ela começa a despir dessa armadura. E aí o que a gente recomenda? Vamos fazer o seguinte, a gente permite isso até os ouvintes, a gente faz uma proposta às vezes até interessante, fala, deixa o seu familiar 1 semana conosco, vamos experimentar, às vezes sem custo. A pessoa olha para nós como?
Aí você vai ver como é o nosso trabalho. Se você quiser visitá-la todo dia, sem problema nenhum, quer deixar a sua cuidadora, se ela mesma estiver aqui acompanhando ela, para você sentir como que é o trabalho. E aí você vai perceber se ela vai ter um melhor tratamento do que em casa ou não. Tenho certeza absoluta, 90% dos casos, a não ser que seja uma falta de adaptação, que às vezes tem algumas pessoas bastante rebeldes em função de outras situações. Na regra geral, a gente consegue ir devagarinho, colocar a pessoa dentro daquilo que a família esperava. Dali 3, 4, 6 meses, até esquece que ela está numa casa de repouso. É normal isso acontecer. Acho que eles estão no hotel, né? Meus pais pensam que eles estão no hotel de luxo. Na realidade, a gente vende essa configuração. Né? Uma boa parte das casas tem essa estrutura que nós falamos de hospedagem. Eu não falamos mais, olha... Está internado. Pouco tempo atrás era um asilo. Um asilo. Hoje nem se usa mais. Essa expressão ela é muito pesada, né? Porque os asilos têm uma outra conotação. Eram asilos beneméritos, bancados normalmente por alguma entidade religiosa. Isso praticamente está em extinção, porque a Igreja Católica, principalmente, não porque eles não queiram fazer isso. Porque o que aconteceu nesse sentido dos asilos? São sociedades beneméritas, mantidas pela igreja, que viviam de doações, contribuições e dos imóveis que as pessoas que não tinham herdeiro doavam os imóveis para a igreja bancar esse assunto. Só que como as pessoas, ao invés de morrer aos 60, estão indo aos 90, 100 anos, o que aconteceu? Não há dinheiro que aguente. E outras madres que faziam esse trabalho, a parte operacional, vamos dizer assim, também envelheceram. Então elas hoje precisam de estar em alguma casa de repouso. E não tem uma reposição de madres, vamos dizer assim. É uma mudança que a gente, todo mundo... O mundo mudou, né? Mudou. Então, essa é a nova conotação. Então as casas de repouso, os residenciais hoje, a gente tem aí algumas redes bastante interessantes, da qual a gente se inclui, falando de hospedagem. Como se fosse um hotel, são 6 refeições diárias. Olha que maravilha, eu sei. Seu papai e tua mamãe, agora, nesse horário, estão agora tá na hora do corados. 12 horas é hora do almoço. E olha que comem. Nossa. 14h30 tem um suquinho. 16 lanchinhos, às 18 uma sopa. E antes de deitar alguma coisinha, porque... Ninguém é de ferro, né? E agora, qual que é o momento que o idoso deve ficar e pode ficar com a família? Você acha que tem um momento assim que o idoso deve ficar com a família? Isso quando ele está lúcido, quando realmente ele deseja, e a família que está acolhendo, um dos filhos, é uma coisa assim de coração, né? Tem que ser do coração. Quando começa a pesar que eu digo, a pessoa começa a se cobrar e cobrar os irmãos que não ajudam, por exemplo. Se você tem essa missão, você está com o seu familiar e faz com amor, com dedicação, e não cobra dos irmãos. Ou, se você é filho único, você faz isso com assim, desprendimento, sem culpa, você faz até o tempo que for necessário, porque vai chegar lá na frente, a vida é muito longa, velho. Porque então você se compromete, vamos supor, você tem 40 anos de idade, tua mamãe tem 80. Na vida. Você foi um filho temporão e você vai. Passa 1 ano, 2, depois sua mãe está com 90 e você com 50. E tua vida está indo embora. Aí você fala, caramba, mas puxa, você começa a pensar, será que ela vai viver muito? Normal isso. É normal do ser humano. Conversa com a sua esposa. Caramba, Beto, puxa vida, a mamãe vai longe. Daqui a pouco você vê, ela está com 95 e você com 55. Você já começa a se olhar no espelho e caramba, eu já sou idoso. Putz, grilo, e aí, o que eu faço? Verdade. Daqui a pouco você sente e tua mamãe está lá. Firme e forte. Sua vida foi. Quando você percebeu, os 20 anos maravilhosos da sua vida foram embora. Era a sua missão? Talvez. Foi uma abnegação sua, uma resignação. Uma escolha, né? Você não deve se cobrar por isso. Eu temo que aí você acaba entrando no... Vamos supor, aí chega aos 101, tua mamãe vai embora. E aí você
pode entrar num estado de depressão, não ocasionado Pela pela perda, mas em função daqueles anos fantásticos, e eu tenho de cátedra isso, você também já passou dos 40 aos 60, menos. Então a gente entende isso. Só que aquele familiar que vai cuidar não entende. Não tem como a gente explicar isso. Eu estou colocando aqui, mas é assim que a coisa funciona. Então, vou falar um pouco da nossa casa. Nós temos uma unidade da Vila Mariana, que fica na rua Ouvidor Peleja, 126, próximo do metrô Santa Cruz. O telefone de lá é 2275-2516. E agora, recentemente, você não foi na inauguração, mas infelizmente, você vai numa outra com certeza, festa oportunidade. nossa. Inauguramos com uma alegria imensa. Tivemos a satisfação de, no dia 31 de março, fazer uma pré-inauguração. E o nosso príncipe Rony Fon esteve lá cortando o laço inaugural. E inauguramos ela oficialmente no dia 5 de abril. Uma unidade de Moema, fica na Alameda dos Inhambiquara. Cortou? Não, pode terminar. Perdão. Fica na Alameda dos Inhambiquara, número 200, e o telefone é 2738-1700. Nosso site é www.nossacasaresidencial.com.br.